Muito boa noite para você que está aí nos assistindo aqui no GVcast. Eu sou Solange e hoje vou entrevistar duas maravilhosas que vão falar dos nossos amigos de quatro patas, que eu particularmente amo de paixão. A Flávia e a Nath, as duas bonecas que vão estar aqui com a gente. Muito boa noite para vocês. Boa noite, é um prazer estar aqui. É muito maravilhoso ter duas mulheres muito fortes. A gente tem uma vivência aqui no nosso podcast que vem muitos homens. E eu fico muito feliz quando a gente se encontra com mulheres e ainda mulheres empreendedoras. Sim. Mulheres fortes, empreendedoras. Nath e Flávia. Estamos aqui. Que sim. Maravilha. Flávia, me conta uma coisa. Eu li um pouquinho sobre vocês e vi que você é uma empreendedora, né, na área de pet shopping. Conta um pouquinho da tua história, como é que foi isso? Como é que você caiu nessa e atendeu os nossos anjinhos de quatro patas? Eu vou te falar que esse negócio do empreendedorismo, assim, vem desde muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar bem cedo, eu tinha 11 anos, trabalhei num salão de cabeleireiro, que é mais ou menos a mesma rotina de pet shop, né? E mesmo trabalhando em outros lugares sem ser com os pets, sempre tive o ar de empreender, isso todo mundo fala. E quando eu tinha 19 anos, eu montei o pet shop. Sempre gostei dos animais, mas nunca pensei que ia ter um pet shop, né? E o pet hoje já tem 13 anos e eu posso te falar que é maravilhoso lidar com eles, né? Não tenho o que dizer. Mas empreender não é nada fácil. No Brasil ainda, né? É bem complicado, mas eu acredito que a gente sempre seguiu num bom caminho, sabe? Sempre teve muitas pessoas bacanas que apareceram, que ajudaram, que ajudam até hoje, né? Que proporcionou o pet chegar onde ele chegou depois de 13 anos. Mas é muito satisfatório. Você, em algum momento, Flávia, você pensou, meu Deus, aonde eu me meti? Pensei. Você pensou em desistir? Pensei, muitas vezes. Não pelos cachorros, nunca. Isso jamais. Mas por pessoas. Não por clientes também, porque a gente tem uns clientes maravilhosos, né? Digamos assim que problemas todo mundo tem, mas nem se compara, né? A quantia de pessoas boas que tem no nosso caminho. Mas a parte de desistir é as dificuldades mesmo da vida, né? Os tropeços que a gente toma, as pessoas que às vezes não quer ver a gente crescer, que não acredita na gente, mas por diversas vezes já pensei sim. A pandemia também deu uma judiada, né? Nossa, a pandemia mexeu com muitos negócios, o meu, né? Você lembra? Sim. Gente, a Flávia, ela cuida dos nossos pets, dos meus pets há muitos anos. Sim. Né? Pets que já se foram, estão no céu, viraram estrelinhas e agora os nossos novos pets, né? Isso. É muito bacana e eu achei bacana trazê-la aqui. Porque a gente ama esses bichinhos e não sabe o que tem por trás de quem cuida, como a Nath. Uhum. A Nath, eu tava lendo um pouquinho, você tem 15 anos de tosadora, é 15 isso? anos. Caramba! 15 anos. E como é que você começou isso até chegar a ser veterinária? Eu comecei na contabilidade. Porque na época ser veterinária era um custo muito grande, né? Então, eu trabalhava num escritório de RH, e aí teve aqueles panfletinhos, né, da Vila Prudente, falando que tinha um auxiliar de técnico veterinária. E aí eu fiz o curso, entrei no ramo de banho e tosa, né, porque aqui no Brasil o técnico veterinário é muito difícil. Então, comecei a fazer banho e tosa, mas sempre querendo fazer veterinária. Quando eu tive a oportunidade, comecei a faculdade e comecei a trabalhar com a Flá, né? A gente se conheceu num pet, sim, que a Nath trabalhava, e eu vendia acessórios para os pets. Eu entrei no ramo pet fazendo acessórios, né? Mas você fazia acessórios, você vendia para uma empresa? Vendia para todos os pets. Eu fabricava e ia para rua. Você mesmo?
Fabricante e vendedora. Ai, Isso. caramba, você fabricava o quê? Eu fabricava os lacinhos, as gravatas, as bandanas. Então, na verdade, você caiu no mundo pet Assim. por meio disso. Isso. E eu conheci a Nath assim também. Eu ia num pet que ela trabalhava, ia vender, e a gente se conheceu dessa forma. Foi bem destino mesmo. Aí eu tava trabalhando num pet, aí ela me roubou. Me roubou do pet Foi. pra ir trabalhar com ela de tosadora. Gente. Aí a Nath ficou comigo lá como funcionária por 4 anos. E depois ela saiu por conta da faculdade. Ela foi para um lugar que tinha veterinário, que foi importante isso para ela. E a gente nunca perdeu o contato. E aí agora acho que tem 3 anos. 3 anos eu estou de volta como sócia com a Aí eu fiz o convite para ela vir de sócia porque eu não tava dando conta Não sozinha, dá né? mesmo. E a gente sempre se deu muito bem. Sempre admirei muito também o trabalho dela. Ela sempre confiou muito em mim também. E aí tamo junto agora nessa. Flá, me diz, você está em que ano da faculdade ou semestre? Eu tô indo pro 8º semestre. Quantos anos? São 4? São 5 anos. 5 anos. Eu termino no final do ano que vem. Que linda! E você terminou? Terminei no passado. Que lindo. Gente, ó, mais uma vez eu vou repetir uma coisa que é muito séria. A educação transforma vidas. E aqui eu tenho 2 pessoas que se transformaram melhor, em algo melhor, né? Sim. O seu sonho nunca é tão distante Sim. ou impossível, é possível. Eu E aí, pensava que era só. Você achava que era impossível você estudar? Isso pela parte familiar, né? Como sempre foi tudo muito difícil, eu não pensava que eu ia conseguir pagar uma faculdade ou entrar numa faculdade. E você vê, já tô quase acabando. Gente, isso é tão importante que a Flávia tá falando e a Nath. Você que tá aí do outro lado. Não acredite em você. Corra atrás. É possível, sim. Estudar modifica e vira vidas melhores. Eu sou um exemplo disso, gente. Não sei se eu já tive a oportunidade de falar isso para a Flávia, mas eu vim do nada. E a educação transformou a minha vida. Hoje eu tenho a GV, tenho vários polos de algumas bandeiras, a gente tem programa, e através da educação. Então, a educação, ela é libertadora. Né? A gente que é mulher, né, de uma família de não muitas posses, que foi o meu caso, eu nunca tive mãe e pai que pagasse faculdade, né? Foi com o meu próprio esforço. Sim. E é o que aconteceu com vocês. Vocês precisaram crescer um pouquinho para poder pagar e se libertar. Então, isso é muito importante. A gente, como mulher, poder ver outras mulheres crescendo. E mais ainda, o bonito de vocês 2, né? Que uma deu oportunidade para a outra, sim, né? Uma tinha um espaço, a outra já tinha formação, se dão bem. É isso. Ninguém quer ser mais que ninguém. Se a gente não se unir, a gente não cresce. Né? Não cresce. E do meu lado teve muito a parte, assim, da família, sabe, Sô? O meu pai, a minha mãe sempre me apoiou muito, incentivou muito. A minha mãe me ajudou a roubar a Nath de outro pet shop. Eles acreditaram mesmo, sabe, em mim. Tanto que o pet eu consegui montar quando meu pai tinha acabado de se aposentar. E ele que acreditou e falou, é isso que você quer? E eu não sabia se era isso que eu queria mesmo, né? Eu tinha medo. E aí eu falei, não, vamos embora, é isso. E aí ele foi lá com o recurso que ele tinha, como ele pôde, ele acreditou em mim. Sempre tem um que acredita na gente, né? Seja ele com dinheiro ou mesmo com incentivo. Sim, nossa, minha mãe por diversas vezes me levantou do chão, não é modo de falar, tipo, não, você não vai desistir, você vai continuar. Que linda, que linda. Flávia, me conta uma coisa, qual foi o maior desafio nesses 13 anos de empreender e como você saiu desse maior desafio? Eu acho que o desafio sempre foi muito a parte financeira, para te falar a verdade. Como eu comecei sem muitos recursos,
Depois de um tempo, né, que você começa a ter movimentação financeira, né, então os bancos começam a te enxergar de uma outra forma, você começa a ter um capital de giro melhor, você começa a aparecer até mesmo para os clientes, né, indicação. O nosso forte sempre foi indicação, tanto que a gente não tem trabalho assim de panfletagem, foram poucas vezes. Então, sempre foi mais o boca a boca das pessoas. A gente tem um jeito diferente de atender, assim, né? Então, o pessoal acaba se sentindo acolhido e quer passar isso para outras pessoas, né? Então, eu acho que a parte difícil mesmo foi o financeiro. E quando eu estava conseguindo me estabilizar um pouquinho, foi quando veio a pandemia. E aí eu tive um problema com equipe, eu tive que transformar a equipe inteira de uma vez, pensei em desistir mais uma vez, e foi quando o pet cresceu, sem muito planejamento, sabe? Quando a gente viu, a gente já estava numa loja maior, do jeito que a gente imaginava que seria mesmo, como um sonho, sabe? De você poder escolher, porque quando eu abri a primeira vez, que a gente inaugurou o pet, foi tudo muito improvisado. As prateleiras foi a porta do meu guarda-roupa, né? Então, hoje não. A gente conseguiu comprar prateleiras, a gente fez as coisas de alvenaria, né? Então, foi a realização de um sonho mesmo. E quando a pandemia estava aí, que judiou de muita gente, foi quando deu uma desestabilizada. Acho que até no emocional. E acontece as coisas assim para você realmente não desistir, para você continuar, né? Mesmo com a dificuldade, a gente estava trabalhando. A gente conseguiu. Quando vocês falam, a gente tem um tratamento diferenciado, os clientes, né? Os pais de pets gostam de ir lá. Gente, sabe por quê? A gente chega lá, elas querem dar café pra gente. A gente tem que sentar. Toma um café, fica aqui. Você vai embora pra sua casa, por quê? Espera. Então, é acolhedor. E hoje em dia, o negócio tem que ir pra frente, nem sempre é dinheiro. Sim, sim. Que leva o negócio pra frente. E sim como você trata o seu cliente. E isso foi algo que eu estipulei, sabe? Só desde o primeiro dia. Não foi visando dinheiro e nem contagem. Tipo, entrou tantos animais para tomar banho. Nunca. Tanto que era até um pouco bagunçado essa questão, sabe? Ai, mas quantos cachorros você fez no mês? Não sei. Porque nunca foi o foco, número. O dinheiro é consequência. Sim, exatamente. Sim. Se você trabalhar direito, com carinho e faz o que você gosta, ele vem naturalmente. Então, você não precisa matar ninguém, você não precisa... Não é? Eu acho que se todo mundo pensasse dessa forma, o Brasil estaria melhor nessa questão, né? De um querendo matar o outro por dinheiro a qualquer custo. Eu também sou uma pessoa que eu não faço por dinheiro qualquer coisa, não, e não faço mesmo. Nath, como veterinária, qual foi o maior desafio nesse tempinho que você pegou, ou como tosadora? Qual foi o maior desafio que você teve com os bichinhos? Eu acho que o maior desafio é me formei, e agora? É aquela coisa, gente, é o que eu falo, né? O aluno, ele sai da faculdade achando que sabe muito, mas quando cai na real, acorda Alice. Acorda Alice, porque, né, você vai ter que se virar nos 30. Sim. E aí é a hora da verdade. Me diz, como é que foi a sua hora da verdade? Foi a hora que você fala, e agora? Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas aí, tipo, só pôr a cabeça no lugar, né? Tipo, equilíbrio. Porque estudar eu estudei, né? Então... eu acho que eu consegui. Né? Eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, como mãe de pet, é uma responsabilidade muito grande, porque você tá lidando com o amor do outro. A gente teve com um bichinho indefeso. Sim. Não é? Qualquer procedimento que pode acontecer, e você perder um animal desse, você às vezes desestabiliza uma família inteira. Sim. Né? A gente tem um cliente muito antigo, ele já traz a 2ª geração desse cachorrinho, né? E eles tiveram um acidente em casa. Caiu um quadro na cabecinha do cachorro, o cachorro ficou desfalecido. E na hora, eles lembraram de nós. Eles foram até o pet e assim, eu não tinha veterinário lá. Então, na hora, a gente teve que fazer o que a gente pôde
com os recursos que a gente tinha para tentar salvar o cachorro, né? Então você vê como que é as pessoas que estão com a gente. Eles confiam tanto que num momento desse, ele não se questionou, mas a Flávia não é veterinária, ou lá não tem veterinário, né? Eles correram para nós. Isso não tem preço, é gratificante, né? A confiança do outro, Sim. né? E você já caiu lá e falou, meu, eu tenho que fazer a vacina. Eu tenho, né? E aí você vai gostando mais, né? Sim, Você vai sim. pegando mais coragem, mais segurança. Mas eu acho que a segurança em qualquer atividade. Sim. Mas eu acho que mexer com um animal, um ser vivo, seja animal, seja nós, o que for, é muito desafiador. E você fala, meu Deus, a responsabilidade é minha, tá na minha Sim. mão. E quando você já perdeu algum cachorrinho, algum animal na sua vida, nesse pouco tempo que você tem de formada e também antes, que mexeu com você? Eu já perdi quando eu fazia o estágio, né? Mas é muito. Acho que é a pior coisa, né? Mas acontece, né? Foi uma pitbull. Ela terminou a cirurgia e depois ela teve uma parada, a gente teve que fazer a reanimação, mas ela não sobreviveu. E eu fiquei bem depressiva, né? Porque por mais que não era o meu paciente ali, não era, ela estava ali todo dia, a gente, né? E ela já chegava na clínica já procurando a gente, mas é o mal da profissão, né? Infelizmente. Nós não estamos preparados para a morte. Né? Não estamos. Eu sofro muito quando eu perco um animalzinho. Sim. Né? Eu já tive alguns. Eu gosto dos Yorks, né? Mas eu sofro bastante com isso. Nossa, é muito triste. É triste, mas eles nos dão tanta alegria, né? Sim, e eles têm que partir em algum momento. Eu acho que faz parte da vida. Né? Meninas, como é que vocês lidam com a concorrência? Pensando que tem um pet shop em cada esquina, como tem uma farmácia, como tem um cabeleireiro, Sim. como tem um dentista. Mas pet shop deu um boom nesses últimos 10 anos que, assim, cresceu, né? É um ramo que cresceu muito. Como é que vocês se diferenciam? Você já falou com o acolhimento, mas como é que vocês tratam isso? A concorrência? Vocês nem pensam em concorrência? Eu não me importo, não, só. Não por nada. Não por nada mesmo, assim. Eu acho que ali já é tão... Como que eu posso dizer? Consolidado, digamos assim. É tão natural para mim. Eu acho que a concorrência é importante, né? Eu acho que são pontos são focos, né? Então, se tem cachorro para todo mundo. Sim. É isso que eu queria ouvir. Tem cachorro para todo mundo, só nasceu para todo mundo. Exatamente. O diferencial, cada um faz o seu, né? Pode ser que um vizinho não goste de um atendimento, ou às vezes de algum produto que a gente usa, ou tem aquela questão do santo não bate, né? Então, eu levo isso muito numa boa. Eu acho que as outras pessoas acabam se incomodando um pouco mais com a gente do que a gente. Sim. Desde o começo. Tem até situações assim, quando acaba a luz, acaba a água. Você precisa de um help, você precisa do seu concorrente. Né? Às vezes você precisa de ajuda. A gente tem bastante amigos, né? Há uma troca. Área, sim. Há uma troca. Alguns. Né? Alguns odeiam, né? Alguns amam, alguns odeiam. E a gente se diverte. É fogo, né? Vocês já passaram alguma coisa assim? O que eu fico um pouco estressada é com a concorrência desleal. É isso que eu queria chegar. As pessoas, assim, que se vendem, né? Que usa de valores, de mercadoria, de serviço, para poder atingir ou para poder levar algum cliente. Isso acaba atrapalhando um pouco. Eu acho que os clientes que não estão ali com você, eles até te questionam. Por que o fulano é mais barato? Por que o fulano tem isso, tem aquilo? Mas tem coisa que a gente não pode fazer. Se você não está contente, às vezes, com o atendimento, com o valor... Você procura, né, um outro lugar. Assim como farmácia, padaria, né? Mas
a gente quase não tem problema em relação a isso. Bacana. Tudo muito justo, né? Trabalho, valores de mercadorias, de banho. Hoje em dia, fazendo uma pesquisa rápida, porque toda vez que eu trago um convidado, eu pesquiso um pouquinho da área, um pouquinho da vida dele, para, né, não cair de paraquedas, né, gente? E eu fiz uma pesquisa que, de repente, no mundo tem mais gente que tem cachorro do que filho. É verdade. Isso está crescendo Muito. muito, né, a nível Brasil também. Como é que vocês encaram isso? As pessoas estão substituindo filhos por pets? Eles estão tratando diferente os pets? Como isso vem acontecendo nos anos? Porque assim, na minha época de criança, que eu sou bem mais velha que vocês, bem mais velha, já sou sub-60, né? Sou bem mais velha que vocês. Gente, o cachorro ficava do lado de fora e comia comida. Né? Hoje, a minha Nina linda, maravilhosa, dorme comigo na cama. E ai que eu não ponho ela, que ela chora. Como é que vocês encaram isso? Realmente mudou? Se trocou? Você que tem filhos, você não, né, Flávia? Eu não. Você que tem um bebezinho, né? Sim. Como é que é isso? É igual? É diferente? Eu acho que é igual. Agora é igual. Eu já tive cliente que tinha um quarto do cachorro. O quarto só do cachorro, o guarda-roupa do cachorro, a cama do cachorro. Então, isso mudou muito, muito mesmo. Você vê isso com bons olhos ou não? Eu acho que tudo tem um limite, né, Sô? Perfeito. Porque cachorro é cachorro, gente é gente, né? Então, eu acho que eles têm que brincar, eles têm que fazer tudo de cachorro, né? Mas também pode dormir na cama. Eu sinto Não falta. Eu sinto falta. Eu não durmo sem os meus, nem a pau. Esse tempo que você tá no pet, há 13 anos, o que vem mudando em relação tutor e pet? Eu acho que os animais, eles dão um amor que não tem explicação, né, Sô? E, infelizmente, o ser humano não tem mais tanta empatia, né? Então, eu acho que as pessoas acabam interpretando de uma outra forma. Por isso que o tratamento com eles é diferente. Então, não que eu acho ruim, muito pelo contrário, né? Ainda bem que eles são bem tratados. Mas as pessoas sofrem, né? Eu acho que existe uma dependência emocional com os animais. Então, por isso que se tornou o ápice, né? De mimo, de cuidado, de excesso. Tem pessoas que têm mais animais do que o que poderia ter também, né? Eu acho que é bem difícil as pessoas hoje lidar com isso, sabe? Isso eu acho que mexe muito com a parte psicológica. Eu acho que vai muito além, né? Eu acho que assim, o ser humano, ele vem passando por uma fase há algum tempo de muita carência. Sim. Né? Então, acaba transferindo isso para o cachorro. Sim. As pessoas andam muito isoladas em frente a uma tela de celular, uma tela de computador. Então, de repente, com medo de conversar com outro ser humano. Porque tá assim, você tem que conversar através da tela, porque ao vivo e a cores não dá. Eu gosto de pegar nas pessoas, eu gosto de olhar no olho, eu gosto disso, eu gosto dessa minha geração que passou por isso. Sim. E falo muito para a nova geração que não existe só tela. A gente tem que se relacionar. Então, talvez eles transferem isso pro animal. Porque o animal não fala. Ele não vai contrariar. Ele vai concordar, não, ele vai só te amar. Sim. Então, é mais fácil. É muito bom. Eu tive uma fase da minha vida, a Cristal, que a Flávia conhece, né? Conheceu, aliás, né? Que ela virou estrelinha. Ela veio numa época muito ruim da minha vida. Minha mãe tinha acabado de falecer. E trouxeram a Cristal. E eu falei assim, eu não quero essa praga aqui. Leva embora. Eu nunca tinha tido cachorro. Eu falei, eu não quero. Sabe que você está naquela fase? Ela me tirou da depressão. Sim, tira ela muito. era danada, ela era né? danada. Ela era. Ela era danada. Mais ou menos que nem a Nina. A Nina também é esperta. A Nina é danada, tem 1 aninho. Mas a Cristal, ela me tirou da depressão. E eu amei. E nunca mais fiquei sem cachorro.
Eles Fiquei um são tempinho, demais. quando a pequena faleceu, eu tinha uma pequenininha que eu resgatei da rua, lembra? Lembro. E aí ela faleceu, eu fiquei um tempo, quase 2 anos sem. E aí meu A gente que marido gosta não fica sem. resolveu e eu já tava com vontade mesmo. Falei, vamos Ah, não tem pegar. como, né? Não tem como. É uma coisa assim, né? É Tão muito amor. É muito É muito amor. bom. Eles se doam pra gente, né? É. Demais, É muita demais. inocência, né? É puro mesmo, né? O amor dos animais. Você que se formou agora veterinária, o que você aprendeu que de repente você realmente não sabia lá atrás quando você era tosadora? Uma coisa que mexeu muito com você, que é muito diferente do que você pensava. Eu acho que a gente fica pensando, né? Se eu tivesse agora, eu faria diferente, né? Eu lembro que eu tinha um cachorrinho que a minha mãe tinha um veterinário que não era veterinário perto de casa. Um veterinário que não era veterinário. Explica melhor, doutora. Era um senhorzinho que ficava lá perto de casa. E aí ele tinha uns cavalos dentro do quintal dele. E aí ele sempre dava os diagnósticos dele, sabe? E aí eu lembro que eu tinha um dog alemão, que eu amo essa raça, né? E aí ele pegou berne, bicheira na patinha. Bicheira. Aí o moço falou, coloca a pata dele na criolina. Meu Deus. Adivinha? Minha mãe colocou. O cachorro morreu intoxicado. Ai! E aí eu fico pensando até hoje isso. Eu falo, se eu tivesse o conhecimento, eu nunca ia ter deixado minha mãe ter feito um negócio desse, né? E o cachorro era tão bonito. Ele tinha 2 aninhos só. Ai, que pecado. E aí eu falo, a gente aprende todo dia, né? E se a gente aprendesse, né? Mas eu fiquei com muita dó dele, mas Oi. acontece, né? Não, é a falta de informação, Sim. de conhecimento. Isso a internet você acha que ajudou ou não? Por exemplo, quando a Nina quer comer alguma coisa, eu vou ver se pode comer. Fruta, por exemplo. Tem frutas que eles não podem comer. Sim. Né? Como uva. Eles não podem comer chocolate. Então, às vezes, eu vou lá e pesquiso para ver se a gente pode dar ou não. Você acha que isso ajudou ou tem muita porcaria na internet? Eu acho que ajuda, mas também não é tudo que se pode, né? Acreditar, né? Porque tem muita coisa que não... Até porque o ser humano, cada um tem uma opinião, né? E cada um pode colocar lá o que quiser. E depende muito do cachorro também, né? Às vezes algum deles é intolerante. Hoje aparecem muitos casos com cachorro intolerante a frango. Verdade. E todos os alimentos, petiscos, a base é víscera de frango. Então tem muito caso de cachorro com dermatite, problema gastrointestinal. E até você diagnosticar é demorado, né? O meu cachorro tinha um Lhasa. Eu dei manga pra ele ficou intoxicado. E manga pode. Pode, Então aí é casos e casos, né? Que não dá pra você saber. Chocolate não, chocolate pra ninguém. Chocolate de jeito nenhum. Todo mundo tem um pouco de louco de veterinário, sim ou não? Eu acho que todo mundo tem um pouco de loucura. Tem sim. Eu acho. De veterinário não, mas de loucura De loucura tem. É muita coisa louca que a gente vê. É muito achismo, né? Eu que às vezes fico olhando um pouco a internet, eu vejo cada absurdo. Por ter cachorro, a gente sabe, né? Que tem algumas coisas que não pode, né? Que a gente tem que conduzir de uma outra forma. E isso, os 10 anos aí, 13 anos que vocês trabalham, a sua ida e vinda e vai e estuda, a família sempre apoiou, a tua família e a sua? Sempre. A tua você já falou, a sua sempre apoiou. Sempre. Você casou, engravidou e no meio disso tudo fez veterinária. Foi uma loucura. Foi isso?
Maluca! Como é que foi essa vida? A minha vida, desde que eu nasci, eu sou veterinária, né? Ó lá! Ó lá! Ó lá! Cuidado com a criolina. Ó lá, cuidado com a criolina, hein? Deus me livre. Mas eu sempre quis ser veterinária. E a gente também nunca teve condições, né? Então eu tive que começar a trabalhar primeiro para conseguir uma bolsa. Comecei na Anhanguera. A minha mãe me ajudava com incentivo, né? Porque o sonho dela também era ser veterinária. Ai, você realizou um sonho da sua mãe em você, né? Sim. E a minha mãe, o ano retrasado, faleceu, infelizmente. Mas ela não me viu formar. Mas eu tenho certeza que ela tá muito feliz. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E aí eu perdi minha mãe, engravidei e fazendo estágio, fazendo faculdade. Foi loucura. Você pensou em desistir, Nath? Nunca. De fazer a faculdade? Você nunca pensou, nunca. Parou e falou assim, não vou. Nunca. Meu, não tenho dinheiro, tô cansada. Ai, nasceu nenê. Ai, não sei. Nunca. Tanto é que eu tive os estágios obrigatórios, que é de grandes, né? Que tinha que ir pra fazenda e o hospital veterinário. E eu não podia ir com a barriga, né? Então eu parei de ir, não fiz os estágios. E aí já era pra mim ter me formado, né? O semestre passado. Então eu tive que fazer os estágios para poder pegar o diploma. Mas eu nunca desisti. Nunca desistiria. E eu faço isso tudo por amor. Ai, que lindo, né? Foi uma pancada. Eu imagino, uma pancada, Foi. né? Mulher de fibra, gosta disso. Flá, 13 anos de pet shopping. É mais difícil lidar com os pets ou com os tutores? Amamos os tutores também. Amamos alguns. Brincadeira. É mais difícil o ser humano, sem dúvidas. O cachorro, se ele te der algum tipo de trabalho, é porque ele não quer que você encosta nele, que ele não gosta que escova, que penteia. Mas eu acho que o ser humano é muito mais difícil, sem dúvida. O cachorro a gente sabe lidar. Dá um bifinho, né? Compra ele com comida, né? Mas os tutores é a parte mais difícil. Vem muita gente traumatizada, Sol. Tem muito tutor traumatizado. De outros pets, né? Eu acho que eu isso sempre tive muita sorte. Que bom. Que bom. Antes da Flávia, a gente morava em outro lugar. Depois que eu vim aqui para Moca, eu levava também um veterinário que cuida delas, né? Agora tem você. Mas que cuida delas, o Vanpré. Não esqueci de você, meu amigo. Eu conheço o Vanpré. Você conhece o Vanpré? Ele é ortopedista. Ele cuidou da Cristal, ele cuidou da pequena, ele vem na minha casa. Quando a Cristal ficou doentinha, ele internou ela na casa dele. Que legal. Ficou com ela. E é um cara também... É um diferencial. Ele é maravilhoso. Você fala assim pra ele, tô desesperada. Ele fala, calma, não morre. Eu tô chegando aí. E ele fazia, porque eu sou um pouco desesperada, né? Eu acho que eu aprendi preocupação, um pouco. né? Nossa, eu sofri muito com os cachorros. Já cheguei chorando lá no pet dela. Não, mas isso é normal. É normal, né? A gente pega muito amor a esses bichinhos. E eu não sou referência para falar desse tipo de coisa. A parte mais difícil, assim, que a gente fala sobre os tutores, é essa parte de trauma mesmo. Porque acaba que as pessoas acham que em todos os lugares ela vai sofrer o que ela sofreu. Não é assim, né? Infelizmente, ela deu o azar de cruzar com pessoas que não estavam capacitadas, né? Ou que não era para executar o serviço. Então, eu acho que é mais isso. Mas o resto é normal, a gente também sofre. O que vocês gostariam de falar que é mito e vocês gostariam de falar que não é verdade aquilo e o que é a verdade? Que as pessoas vão lá e falam, de onde tirou isso? A água do banho é quentinha! A água do banho é quentinha. As pessoas chegam no pet e perguntam se a água é quente. Pergunta, agora no frio pergunta.
Gente, a água do pet shop, É quentinho. seja frio ou seja calor, É é sempre na quentinha. temperatura que o Isso. cachorro fica confortável. Exato. Não né? pode ser pegando fogo, É. não pode ser gelado. É morninha, quentinha. Legal, né? Tá vendo? Escutem aí. Me contem outra coisa. Os cachorros, eles são diferentes, né? Temperamentais, eles têm cada um o seu jeito. Como é que é isso? Vocês vão se acostumando com o cachorro, A gente cada um vocês sabem como é. Como é que é? Isso, a gente que se adapta a ele, não a ele e a gente, né? É muito legal essa parte. Que cada um é que nem a gente. É. Cada um é de um jeito. Pode ser a mesma raça, pode ser do mesmo dono. É um diferente do outro. O que é mais difícil num cachorro quando a gente vai fazer esses tratamentos, dar banho, tosa? O que é mais complicado que você precisa ter mais cuidado? Na tosa, no banho? O que fica mais, de alguma forma, você com muito mais cuidado? O cachorro se mexe ou... Eu fico pensando com aquelas tesouras. Acho que até você pode... Eu acho que na Gente. tosa tudo tem o seu, Tudo tem risco. o seu risco ali. Mas cachorro idoso, que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Mas tudo tem um risco. Tem os que não gostam, que mexe no rosto. Então, você vai, às vezes, aparar um rostinho. Ele quer morder a tesoura. Quer morder a máquina. Você tem que você tem que ir com jeitinho. O que ele deixa você fazer, né? Pra também não estressar ele. E o tutor às vezes chega e não tá do jeito que ele quer porque o cachorro não deixou. Ele entende. A maioria dos nossos A clientes maioria entende. entende. Porque como que você vai forçar? Não tem como. Né? Quando você tem que executar um serviço, aí você tem que conter o animal, tem as formas certas de fazer isso, de segurar, de virar, né? Um ajuda o outro, mas a maioria entende. A gente tem até um Shih Tzu, ela é novinha, ela não gosta muito que mexe no rostinho dela e os donos super entendem. Aí como ela vai toda semana, a gente vai toda semana tirando um pouquinho que ela deixa. Tudo que ela deixa. Vocês conversam com os pets? Mais com os pets do que com as pessoas. Eu converso muito. Muito. E presta atenção, porque Presta. não são cachorros que você conhece, né? Porque tá lá toda semana e tal. E eles prestam atenção. Muita. Tem. Eu Eles acho. pedem, fica quietinho, eu vou fazer. Tem os que cantam. Como assim? Tem acho que uns 2, né? Que Cantam? cantam. O que é isso? Como assim, gente? Como, produção? Cantam? Eles cantam. Tem um A que gente ele, põe como música que é e a ele música? canta. Da Anitta. Ele gosta da música da Anitta. Ai, Ele meu canta. Deus. Ele fica lá uivando até você a gente parar tem a música. um The Voice Dog Brasil. Tem. Um The Voice Dog É. Brasil. Muito maravilhoso isso. Gente, que bacana poder ver duas mulheres apaixonadas pelo que fazem, Sim. né? Como é que a gente pode deixar um recado para essa molecada que quer fazer veterinária ou para esse empreendedor abrir um pet shop? Qual é o recado que vocês dariam e o que você falaria para Flávia há 13 anos atrás? Qual é o conselho que você daria? E qual é o conselho que você daria para a Nath lá atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, Nossa. que sonhava ser uma veterinária? Eu acho que eu já tive muito medo. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que tem que ser um pouco louco também. Senão senão você desiste mesmo. Acho que tem que ter uma loucura, tem que engolir o choro, sabe? Tá com medo, vai com medo mesmo. Você falaria para você, Flávia, calma, paciência, vai em frente. Eu não costumo ter eu sou muito ansiosa, né? Então eu acho que isso acho que isso não ia dar muito certo. Eu tenho um professor que fala, se tudo der errado, acelera.
É tipo Acelera, isso, passa por cima. acelera, Porque senão passa acelera. por cima de você, né? Então, vai na frente, É. passa por cima primeiro. E o que você falaria para o novo empreendedor desse ramo? Porque o negócio agora bombou. Eu diria, O que você não fez, de repente, que você faria? eu acho que eu demorei. Eu demorei pra expandir. Eu acho que o medo, volto no medo. Eu acho que arriscar. Se tem um ponto legal, se é isso mesmo que quer, se gosta do que faz. Gostar, né, eu acho. É o primeiro. Não ver só o dinheiro que nem o povo tá É, vendo porque o hoje em pessoal dia, acha né? que você monta um pet shop, você é rico, né? Não, olha, tipo qualquer negócio. Sim, sim. Eles te olham, é empreendedor, você é dona, você já tá milionário. Os boletos pulam e você escolhe Nossa. o que pagar. Eu sou, né? A gente tá acima. Você aconselharia a abrir ou não? Sim. 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 É muito gratificante. A parte do amor dos animais é gratificante. As pessoas que você conhece. Tem muita pessoa boa, só. Tem muita gente boa. Muitas A amizades gente conhece legais, muita né? gente. A gente tem mais amigos do que clientes, sabe? É bacana isso. E você, Nath, o que você falaria para Nath de 10, 15 anos atrás, hoje? Eu acho que eu falaria que... Tá vendo? Deu tudo certo. Eu te falei. Eu te falei. Eu te falei. Eu te falei. Eu acho que é bem por aí. A gente... Na verdade, a gente sabe que vai dar certo, né? Mas fica tudo... Mas eu acho que isso é do ser humano, Sim. né? O ser humano, ele tem um pouco de medo. A gente vive num país bom por um lado, que, né, o Brasil é uma terra abençoada, mas muito instável financeiramente, né? E a gente que vive do nosso próprio sustento, né, é empreendedor, a gente tem que se virar nos 30 e manter, né? O que mais me apavora, eu como empreendedora, é quem depende daquilo para viver, os nossos colaboradores. Eu fico apavorada. Tá chegando o dia, eu tenho que ter aquele valor X no banco para pagar. Depois eu vejo as outras coisas. Quem trabalha comigo sabe, quem tá ali perto de mim sabe, né, Ed? Sabe o que é isso. Isso me dá uma agonia. Como é que vocês tratam os seus colaboradores? Como é que vocês encaram isso? Como é que vocês impõem limite? Porque é muito difícil. Né? A gente teve alguns problemas aí no passado, talvez por imaturidade minha, você às vezes não sabe separar a coisa e você acaba às vezes perdendo um amigo e funcionário. Né? Como é que vocês lidam lá? Quantos funcionários vocês têm? Como é que é? Eu acho que a questão de mão de obra, né, os funcionários, é difícil em qualquer ramo hoje em dia, né? Então, a gente montar uma equipe que funcione bem junto é difícil, mas não é impossível. Eu tinha muito medo disso também, hoje eu não tenho mais. Porque o ambiente vai formando as pessoas, sabe? Quem tem que ficar, quem tem que sair. Eu acho que vai conforme a onda. Você sabe que a gente até estava conversando hoje lá na GV sobre isso. A gente está com uma equipe em sincronia. Pela primeira vez. Né? Um olha para o outro, um já sabe, já disparou um e-mail, já mandou, não sei. A gente já sabe disso. Funciona, né? Tá funcionando, né? Tem uma energia. Eu acho que essa questão da energia é tudo, importante. Né? E eu também, Flávia, eu tinha muito medo disso, eu tinha muito medo de demitir. Hoje eu não tenho mais. Não tem que ter, né? Eu não sou refém, eu falo isso para eles, eu não sou refém. Né? A gente tem que separar as coisas. Óbvio, tem um horário que a gente brinca, a gente dá risada, a gente come, porque também você fica ali o dia inteiro, se você não sorrir, se você não trocar, falar uma bobagem, um palavrão, também não dá. Mas a gente tem que saber separar. E às vezes o ser humano ele não tem limites. Né? Ele não sabe separar, ele não sabe dividir. Vocês trabalham isso muito bem. A equipe de vocês hoje é bacana. É legal. A gente é família mesmo, né? E a gente começa a entender que, assim, a gente fica com medo, às vezes, de demitir ou de colocar uma pessoa nova na equipe, de desestruturar.
Só que as coisas acontecem naturalmente. E eu já fui muito julgada. Ah, você tem que tratar funcionário igual funcionário. Só que não dá. A gente tem o nosso jeito. Então eu acho que o outro lado acaba perdendo, se não souber aproveitar. Né? Eu costumo dizer para eles assim: olha, o pet não é o melhor lugar do mundo, não é a melhor empresa para se trabalhar, mas não é a pior. Tenho certeza de que não é a pior. É difícil você desassociar quem você é. Você é uma única pessoa. Ser uma Eu pessoa acho, eu acho às vezes o povo fala isso, né? Eu também não consigo. Eu consigo ser melhor, né? Conseguir separar algumas coisas, mas quem você é não tem Não jeito. tem como. Não tem como. Né? Você dá risada, você fala bobagem. Às vezes eu me policio, né? Mas eu falo, não adianta que eu sou assim. Eu costumo dizer que a Ana é a minha balança, né? Porque eu sou a parte mais maluca, assim, de falar, de brincar. E ela fica, meu Deus, Flávia, o cliente. Eu falo, gente, mas eu sou assim, eu falo assim, eu vou fazer o quê, né? E acaba que as pessoas entram ali na brincadeira e dá tudo certo. O importante é dar tudo certo, né? Mas é bem difícil, não dá pra difícil. você tentar ser uma pessoa que você não é Que por você conta não de uma empresa, de um cliente, assim. Você tem que ser quem é mesmo. Eu passo um pouco por isso, né? E eu tenho várias balanças que me olham e fazem assim, ó, com o olho desse tamanho. O que você tá falando, né? As meninas, ai, o que você tá? E assim, de sair às vezes com a roupa. Elas falam, você vai lá, não, essa não dá, essa não. Eu falo, gente, eu sou assim, me deixa. Né, me deixa. Muitas vezes eu chego lá, quase todas, sem maquiagem, sem nada, eu já saio de casa correndo. Chego lá, elas falam, mas não passou nenhum batom. Eu falei, então, essa sou eu. Né? Mas também gosto de estar assim, arrumada, né? Poder, né, mostrar o meu outro lado, né? Meninas, é muito bom de novo falar que vocês estão aqui. Eu Que vou bom. fazer um bate-bola com vocês para a gente poder encerrar essa nossa conversa, tá? Antes de mais nada, Flávia e Nath, eu quero que vocês falem para a câmera qual é o endereço de vocês, aonde a gente pode achar, as redes sociais. Dê o recado, manda beijo pro pai, pra mãe, pro marido, pro namorado, pros cachorros. A câmera é de vocês, vai lá. Pessoal, Patali Patalai na rua Jabuticabal, número 557. O Instagram é @patalipatalá. A gente tá lá de terça a sábado, das 8 às 18. Um beijo para todos os nossos cachorros. Nath, fala no microfone, ó, olhando para a câmera, diz quais são os novos serviços que o pet tem, porque muita gente ainda não sabe. Então, agora a gente tá com atendimento veterinário, né? Consulta, vacinação, consulta domiciliar também. E tamo aí, o que precisar, né? A gente tá à disposição. Repete de novo o endereço. Rua Jaboticabal, 557. Gente, ó, eu sou cliente desse pet há pelo menos 10 anos. Sim. Né? E vale a pena. Mesmo que você não leve seu cachorrinho ou seu vai pet tomar um lá, vai tomar um café. Sempre tem. Antes da gente encerrar, você já atendeu ou você já atendeu no pet algum animal diferente além de cachorro e gato? A gente tem um coelhinho. Um porquinho da Índia. Um porquinho da Índia e um coelhinho. Eles vão tomar banho? Não, ela vai sempre pra cortar a unha. Faz tosse higiênica. Faz higiênica, também. Corta a unha. Põe lacinho. E a foto. Ela é a Pandora. Pandora? Da Paty. Ai, que bonitinho a gente. Também cuida de coelhinho, porquinho da Índia. Eu tive uma funcionária que tinha um porquinho da Índia, ela chamava ela de rata. Uma ratona. Era engraçada. Esqueci o nome dela. Como é que era? Era a Luna. Chorava, gritava. Nossa. Era terrível a Luna. Então vamos fazer um bate-bola, tá? Nath. Deus, o que é pra você? Deus pra mim é tudo. É a minha fé, né? É a minha força. Flávia, família. Base.
De tudo. Amor. Profissão? Amor. Vai chorar, Não chora. Dinheiro, Flávia. Consequência. Eu gosto disso. Consequência. Sim. Quando as pessoas falam é tudo, Não. é consequência. Filho. Ah, o filho é minha vida. Meu bebê. E eu sou a Dinda, hein? E ele falou esse final de semana. Dinda, Fala Como é que ele 3 vezes. chama? Iago. Iago, lindo. Gostoso. Você tem um sobrinho. Tem um sobrinho, Benício, 4 anos. Vai Também fazer um 5. fofo. Nossa, demais. Ele é muito esperto. Até demais. Eu falo, gente, como pode ser tão pra frente? Um conselho. Conselho? Eu acho que... A nossa frase. A nossa frase. Isso também passa. Isso também passa. Gente, isso também passa. Até a uva. Passa. Beth Faria. Desculpa. Desculpa eu Beth atravessar Faria, aí. desculpa aí. Não. Mas É um bate-papo Sim. mesmo. E você? Qual um conselho que você daria de vida? De vida só. Aproveitar enquanto a gente tem força. Enquanto a gente tem as pessoas mais importantes do nosso lado. Família? Família. Sua mãe Solange? Meu pai também já virou estrelinha, mas ele faz parte de cada detalhe lá do pet. Ele tá em todos os detalhes. Desde o nome, né? O nome quem deu foi ele. Ah, foi ele quem deu Foi. esse nome? Foi ele. Ai, que coisa E o linda. nome é sensacional, né? Tipo, todo mundo passa lá na porta, vê a fachada, você só ouve Patali, Patalá. Você não viu É. o Walter falando? É patati patalá. Não! É patali patalá. Meninas, eu só tenho a agradecer. A gente, A gente que agradece. É muito maravilhoso ter pessoas do bem, porque vocês são do bem, Sim. né? E vocês estão na minha vida também, porque Sim. cuidam bem dos meus dogs, me ama também, né? É muito legal, a gente chega lá no pet, elas já chamam eles pelos nomes, e eles já vão felizes, né? Que a Amanda tem 2, que é o Jack e a Maia, e eu tenho uma que é a Nina Maluca, né? Mas é muito legal. Eu espero poder trazê-las novamente aqui para a gente conversar sobre outros assuntos, Sim. né? Nossa, tem muitos. Sobre Muita muitas coisas que são mitos e né, o tutor pode ficar mais calmo e a gente fazer um programa também legal. Eu só tenho a agradecer, espero que vocês tenham gostado A de gente estar amou. aqui comigo. Muito legal. E para você que está aí me escutando, eu tenho um recado. Estude, porque estudar muda a vida de quem quer que seja. Eu gosto de gente que faz gente feliz para sempre. Beijo.